Com os juros no Brasil lá nas alturas, não se fala em outra coisa, né? A renda fixa virou a grande estrela dos investimentos. Mas aí, na hora de investir pensando lá na frente, a longo prazo, sempre surge aquele dilema: tesouro IPCA+, ou tesouro pré-fixado? Qual deles é a melhor aposta, afinal? Vamos tentar decifrar isso junto. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? A gente olha e vê taxas super atraentes para os dois lados, e a escolha pode parecer um verdadeiro quebra-cabeça. Qual desses títulos realmente vai entregar o melhor resultado lá no vencimento? E olha, não estamos falando de taxas hipotéticas, não. Esse é o tipo de rentabilidade que a gente já viu em títulos pré-fixados. É uma taxa bem impressionante. Então, como é que se toma a melhor decisão diante de oportunidades como essa? Para a gente conseguir responder essa pergunta, vamos seguir um caminho bem claro, tá? Primeiro, vamos entender por que a renda fixa está tão em alta. Depois, vamos dar uma olhada nas semelhanças e, claro, nas diferenças cruciais entre esses dois títulos. Aí vamos analisar como cada um se comporta em cenários econômicos diferentes e, no fim, descobrir qual é a estratégia mais inteligente. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Por que estamos falando tanto sobre isso justamente agora? A resposta, na verdade, está no cenário econômico atual aqui do Brasil. É só olhar para este gráfico. A nossa taxa básica de juros, a famosa Selic, está num dos maiores patamares dos últimos 20 anos. E a lógica é bem direta. Quando a Selic sobe, a rentabilidade dos títulos de renda fixa, no geral, sobe junto. É exatamente por isso que estamos vendo essas taxas tão atrativas por aí. Agora, aqui tem um detalhe muito importante. A taxa de um título pré-fixado ou IPCA+, não reflete só a Selic de hoje. Não. Ela reflete, na verdade, a expectativa do mercado para os juros futuros. Se o mercado acha que os juros vão cair, as taxas que são oferecidas hoje já consideram essa expectativa. É por isso que elas vivem mudando, mesmo que a Selic fique parada. Ok, antes da gente mergulhar nas diferenças, é fundamental entender o que esses dois investimentos têm em comum. Isso ajuda a simplificar bastante a nossa comparação. Bom, os dois são, na essência, o empréstimo para o governo. Isso faz deles os investimentos mais seguros do país em termos de risco de crédito. E, historicamente, tanto o prefixado quanto o IPCA+, costumam render mais que o Tesouro Selic. Isso acontece porque eles têm prazos mais longos e mais volatilidade, ou seja, são considerados um pouquinho mais agressivos. E aqui, um ponto crucial. Liquidez. Muita gente acha que liquidez é só a rapidez para receber o dinheiro, mas a definição de verdade é um pouco mais completa. Pensa num imóvel. Dá para vender um apartamento de R$ 500 mil em uma semana se o preço for 300 mil, certo? Mas isso não quer dizer que ele tem alta liquidez. Um ativo líquido de verdade é aquele que a gente consegue vender rápido pelo preço justo. É por isso que, apesar de terem resgate diário, esses títulos mais longos têm, na prática, menos liquidez que um Tesouro Selic. Certo. Agora que a base está clara, vamos para o coração da nossa análise. O que, afinal, torna esses títulos tão diferentes um do outro? E aqui está o pulo do gato. No pré-fixado, a gente trava uma taxa nominal. Se comprou a 13%, vai receber 13% ao ano. Ponto final. Não importa o que aconteça com a inflação. Já no IPCA+, a coisa muda. A gente trava uma taxa real, um valor acima da inflação. Ou seja, garante que o dinheiro vai render, por exemplo, 6%, mais o que for a inflação daquele período. Então, para resumir, o prefixado dá a certeza do valor em dinheiro que vai ser resgatado lá no futuro. Já o IPCA+, dá a certeza do poder de compra no futuro. Um foca no valor monetário, o outro na proteção contra a inflação. Essa é a grande sacada. Ok, com essa diferença bem clara na cabeça, vamos ver como cada um deles se sairia em diferentes futuros da economia. É aqui que a escolha começa a fazer mais sentido. Vamos imaginar um cenário em que a economia se descontrola e a inflação sobe para, digamos, 15% ao ano. Se a pessoa travou um pré-fixado a 13%, na prática, o dinheiro dela está perdendo o poder de compra. Enquanto isso, quem investiu no IPCA+, estaria bem mais tranquilo, porque o rendimento ia subir junto com a inflação, garantindo aquele ganho real combinado. Agora, vamos pensar no cenário oposto. A economia melhora, a inflação e os juros caem bastante, lá para 5%, por exemplo. Aquele título pré-fixado de 13% se torna uma aposta genial. Garantiu um retorno altíssimo com um ganho real enorme. Já o título IPCA+, nesse caso, renderia menos, porque ele ia acompanhar essa inflação mais baixa. Então, se cada um vence em um cenário diferente, a solução é tentar prever o futuro? Na verdade, não. A estratégia mais inteligente vai por um caminho bem diferente desse.
A verdade é que tentar prever a economia é um jogo de azar. E esse dado é impressionante. As principais projeções do mercado financeiro no Brasil erram em 95% das vezes. É muita coisa. Basear uma estratégia de investimento de longo prazo num palpite com essa taxa de erro é, no mínimo, arriscado. Por isso a gente precisa mudar a pergunta. Em vez de ficar pensando qual título vai ganhar, a pergunta certa é: como eu monto uma carteira que vai se dar bem, não importa o que aconteça? A meta aqui é ter previsibilidade, é ter resiliência. E a resposta está aqui: diversificação. Uma macroalocação inteligente não escolhe um lado, ela combina os diferentes tipos de títulos. A gente tem uma parte em IPCA+, para se proteger de uma inflação alta, uma parte em prefixado para se beneficiar de uma queda dos juros e uma parte em pós-fixado, o Tesouro Selic, para ter liquidez e estabilidade. Sabe, essa abordagem muda completamente o jogo. A decisão do que comprar não vem mais da notícia do jornal ou da taxa do dia. Ela vem de dentro da própria carteira. É simples. Primeiro a gente define as porcentagens ideais, depois olha para o portfólio e, simplesmente, compra o ativo que ficou mais para trás, reequilibrando a alocação. É um método simples, disciplinado e, acima de tudo, muito eficaz. E com isso, a gente termina com uma reflexão. Montar uma carteira com base em previsões é, na verdade, uma aposta. Agora, construir uma carteira diversificada e balanceada é se preparar. A pergunta final é essa: o que a sua estratégia está fazendo hoje? A resposta pode definir o sucesso dos seus investimentos nos próximos anos.